Olá pessoal, hoje eu vou apresentar o CITREP relacionado à Semana Epidemiológica 32, que corresponde aos dias 3 a 9 de agosto. O CITREP dessa semana vai abordar a síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, influenza aviária, arboviroses, mpox, febre amarela, poliomielite, cólera, sarampo, coqueluche e alerta ambiental. Bem, iniciamos com os dados de síndrome gripal. No Distrito Federal, em 2025, as consultas na atenção básica, analisadas por semana epidemiológica, mostram tendência consistente de queda. Essa redução é observada tanto no número absoluto de atendimentos por síndrome gripal, quanto na proporção em relação ao total de consultas da atenção primária. Nas duas últimas semanas, essa proporção se manteve abaixo de 5%, o que apresenta um alívio para que a APS possa retomar com mais fôlego outros tipos de atendimentos. Sobre os tipos virais circulantes no Brasil, segundo o recorte da Semana Epidemiológica 31, nas últimas 3 semanas epidemiológicas, a influenza A caiu de 24% para 16%, enquanto o SARS-CoV-2 subiu de 5% para 10%. Entre os outros vírus detectados, o rinovírus segue predominante, variando de 65% a 68%, e o vírus sincicial respiratório reduziu de 22% para 17%, mantendo-se estável nas últimas 2 semanas. O cenário indica atenção para o avanço da Covid-19 e a persistência elevada do rinovírus, que podem pressionar os serviços de saúde, especialmente em populações mais vulneráveis. Nas últimas 6 semanas epidemiológicas, o Brasil registrou 3.956 casos confirmados de SRAG, entre as semanas epidemiológicas 28 e 30, e 3.411 casos entre as semanas epidemiológicas 29 e 31. O vírus sincicial respiratório manteve-se como principal agente, passando de 42% para 39% dos casos confirmados. O rinovírus apresentou leve aumento, de 29% para 32%, enquanto a influenza A caiu de 14% para 10%. Na análise de óbitos, a influenza A foi responsável por 45% dos registros entre as semanas epidemiológicas 28 e 30, reduzindo para 24% entre as semanas epidemiológicas 29 e 31. O rinovírus passou de 29% para 31%, e o vírus sincicial respiratório de 18% para 14%. Esses dados reforçam a importância da vigilância contínua, especialmente para vírus que, mesmo com menor incidência, apresentam elevada letalidade em determinados períodos. Entre as semanas epidemiológicas 23 e 30 de 2025, a incidência semanal média de SRAG foi mais elevada em crianças menores de 2 anos e idosos com 65 anos ou mais. No período seguinte, entre as semanas epidemiológicas 24 a 31, observa-se uma ligeira queda nas taxas médias semanais, tanto de incidência quanto de mortalidade, em praticamente todas as faixas etárias, mantendo-se, contudo, o mesmo padrão de maior impacto nos extremos etários. Na mortalidade, as pessoas idosas permanecem como o grupo mais vulnerável, próximo de um óbito semanal por 100.000 habitantes, seguidos pelas crianças menores de 2 anos, que também mantêm taxas relevantes. Essa redução discreta indica possível arrefecimento recente da circulação viral, mas ainda existe atenção, especialmente nos grupos de maior risco. Quanto à situação dos leitos de UTI no Distrito Federal, na semana epidemiológica 32, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Distrito Federal apresentou níveis elevados em praticamente todos os perfis assistenciais. Os leitos de UTI adulto, coronariano e neuro registraram a maior taxa de ocupação, com 97%, seguido pelas UTIs neonatal, com 96%. As UTIs adulto clínico e pediátrica mantiveram ocupações de 88%, e a UTI adulto clínico cirúrgico registrou 83%. A dependência de leitos contratados varia entre os tipos, sendo mais expressiva na UTI adulto clínico, onde todos os leitos são contratados e possui 25% dos leitos bloqueados devido a internações particulares, e na UTI pediátrica, onde 33% dos contratados encontram-se bloqueados. O cenário evidencia pressão significativa sobre a rede, com destaque para as áreas críticas como cardiologia, neurologia e neonatologia, que operam próximas à capacidade máxima. Em 2025, o Brasil já registra 19 focos confirmados de influenza aviária de alta patogenicidade em aves,
superando os 15 registros de todo o ano 2024. A distribuição geográfica mostra ocorrências em diferentes estados, envolvendo aves comerciais, de subsistência e silvestres, com investigações ainda em andamento. As espécies mais afetadas até o momento incluem galinhas, com 6 focos confirmados, seguidas por irerê, 3, cisne negro, 2. Casos isolados foram registrados em galinha da Angola, pavão, João de Barro e marreca cabocla. A presença de focos, tanto em plantéis comerciais quanto em aves silvestres, reforça a necessidade de vigilância ativa, resposta rápida e medidas de biossegurança, visando reduzir o risco de disseminação para novas áreas e prevenir impactos econômicos e ambientais. No que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 3 semanas epidemiológicas mostram um total de 22.961 casos prováveis. Quanto ao coeficiente de incidência, o estado que apresentou o maior foi o Espírito Santo, mais uma vez, com 60,5, seguidos dos estados do Acre, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Goiás, sendo 5 estados com os maiores coeficientes de incidência nas últimas 3 semanas epidemiológicas. Nas últimas 3 semanas epidemiológicas, não houveram registro de óbitos por dengue. Analisando a situação de chikungunya no Brasil, tomando como referência as últimas 3 semanas epidemiológicas, soma um total de 2.411 casos prováveis. Tratando do coeficiente de incidência para esta doença, o estado com o maior foi o Mato Grosso do Sul, com 17,5, mais uma vez sendo o estado com o maior coeficiente de incidência entre as semanas epidemiológicas analisadas. Em seguida, os estados do Mato Grosso e Alagoas, com valores de 11 e 8,2 respectivamente. Com relação aos casos de Oropouche no Brasil, até então, soma-se um total de 11.889 casos, com aumento de 0,3% em relação à última atualização. Até o início do mês de agosto, o estado que apresenta o maior número é o Espírito Santo, com 6.322 casos, seguido do Rio de Janeiro, com 2.498, Minas Gerais com 1.366 e Ceará com 680 casos. Os casos de febre do Oropouche apresentaram intensa concentração nas primeiras semanas do ano, com pico registrado na semana epidemiológica 3, que somou 1.044 notificações. Nas semanas seguintes, observou-se uma tendência de queda, ainda que variações pontuais. Após o pico inicial, os números começaram a declinar gradualmente, com destaque para a semana epidemiológica 6, com 544 casos, e a semana epidemiológica 10, com 381 casos. O novo aumento foi observado na semana epidemiológica 14, com 651 casos, seguido novamente por redução progressiva. A partir da semana epidemiológica 20, os casos diminuíram de forma expressiva, caindo de 391 para apenas 36 casos na semana epidemiológica 24. Nas semanas seguintes, os registros se tornaram residuais, chegando a 0 casos na semana epidemiológica 30, e na semana epidemiológica 31, um total de 36 novos casos. O cenário aponta para um padrão sazonal da doença, com maior concentração no primeiro trimestre e redução significativa ao longo das semanas seguintes, sugerindo o controle da transmissão ou encerramento do surto. Em relação à situação de mpox mundialmente, conforme a última atualização, os dados permanecem os mesmos. Até a semana epidemiológica 31 de 2025, soma um total de 30.022 casos e 119 óbitos. Os países mais acometidos continuam sendo os mesmos também: República Democrática do Congo, Uganda e Serra Leoa. Quanto à situação de mpox na África, até o dia 3 de agosto de 2025, tem-se a República Democrática do Congo, com um total de 14.658 casos, havendo aumento de 2,4% em relação à semana epidemiológica anterior, e 40 óbitos. Em seguida, tem-se a Uganda, com 6.441 casos, com 2,3% de aumento em relação à semana passada, e 35 óbitos. Logo, Serra Leoa, com 5.072 casos, com aumento de 2,1% em relação à semana epidemiológica anterior, e 47 óbitos. Serra Leoa é a província que existe o maior número de óbitos até o momento. Até a semana epidemiológica 32 de 2025, a Colômbia registrou 104 casos, com um aumento de 1 caso em relação à semana epidemiológica anterior. Até o momento, permanecem 40 óbitos por febre amarela no país.
Do total de casos, 79,8% ocorreram em homens e 20,2% em mulheres. Os municípios com maior notificação de casos e óbitos foram Ataco, com 16 casos e 9 óbitos, Vila Rica, 11 casos e 3 óbitos, e Prado, com 10 casos e 5 óbitos, respectivamente. Em relação à situação de cólera no mundo, já são mais de 305.903 casos, cerca de 3.522 óbitos. A doença já acometeu 26 países que fazem parte do Mediterrâneo Oriental, ou da África ou do Sudeste Asiático. Não existe ainda um relatório pronto que mostre o panorama da semana atual. No último relatório de vigilância epidemiológica publicado pelo CDC África, houve uma atualização sobre a situação pólio vacinal na África. Até o momento atual de 2025, são 80 casos acumulados. Na semana epidemiológica 30, foram reportados 5 novos casos de pólio vacinal tipo 2, sendo eles na Nigéria e Angola. Em relação ao sarampo nas Américas, temos um panorama um tanto quanto preocupante para o ano 2025. São 4.394 casos no Canadá, 3.361 no México, 1.356 nos Estados Unidos, 122 na Bolívia, 35 casos na Argentina, 34 na Belize, 14 no Brasil, 4 no Peru e um caso em Costa Rica. Até a última atualização, o número total de casos eram 4.206. Agora o total de casos ele já está em 4.394 casos no ano 2025. A maior parte dos casos segue sendo em Ontário, com 2.347 casos, seguido de Alberta, com 1.569 casos. A faixa etária mais acometida é a de 5 a 17 anos, com 44% dos casos. E, em relação ao sexo, a proporção de casos é equilibrada, com 51% casos em homens e 49% em mulheres. Sobre o sarampo nos Estados Unidos, em relação à semana epidemiológica atual, já foram confirmados 8 novos casos no mês de agosto nos Estados Unidos, com 13% de hospitalização nos casos confirmados. E a faixa etária que mais precisa ser hospitalizada é a de crianças menores de 5 anos de idade. A porcentagem de pessoas não vacinadas que contraíram a doença é de 92%, ou seja, a vacinação ela é um fator de proteção, porém a cobertura vacinal não está como deveria, nem nos Estados Unidos e nem em vários outros países. O Ministério da Saúde realizou um novo dia D de vacinação contra o sarampo em Tocantins. Essa atualização ela foi do dia 8 de agosto de 2025. O Ministério da Saúde disponibilizou mais de 74 mil doses da vacina. A ação contempla todos os 139 municípios de Tocantins. O dia D ele foi realizado no sábado, dia 9 de agosto, com o objetivo bloqueio de casos importados de sarampo no Brasil e o motivo avanço da doença na região das Américas, especialmente na Bolívia. Em Campos Lindos, Tocantins, temos 17 casos importados, confirmados, e 3 casos ainda em investigação. Em relação ao coqueluche no Peru, já são confirmados 1.514 casos e 19 óbitos. A maior parte desses casos está localizada em Loreto, com 1.061, seguido de Lima, com 100 casos. 99% dos óbitos ocorreram em Loreto, que é o local com a maior quantidade de casos. Sobre os casos por sexo e por faixa etária, no Peru, 50,5% dos casos são em mulheres e 49,4% em homens, sendo uma distribuição equilibrada sem grandes diferenças. Em relação à faixa etária, a maior parte dos casos está concentrada na faixa etária de crianças menores de 4 anos de idade, que é exatamente a faixa etária que deveria estar imunizada, e caso contraísse a doença, não evoluiria para formas mais graves. Porém, a questão da vacinação vem sendo um tema delicado ao redor do mundo e não apenas em países específicos. Sobre os riscos de incêndios no Brasil, publicados pelo INMET, mais de 200 regiões possuem risco altíssimo de incêndios. Nos últimos 30 dias, foram registrados cerca de 4.500 eventos de fogo ativo no Brasil. No mês de julho, foram mais de 3.000 focos e em agosto, cerca de 1.300. Como o mês de agosto ainda não se encerrou, é esperado que esse valor aumente com o passar dos dias. Os eventos mencionados anteriormente estão concentrados principalmente no estado do Maranhão, seguido de Tocantins, Piauí, Minas Gerais e Goiás.
Em menor grau, os estados do Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, São Paulo e Paraná. Todos os eventos de fogo registrados ocorreram no bioma do Cerrado. Esse foi o nosso CITREP e aqui estão os autores e os revisores do nosso trabalho. E o nosso muito obrigado.